Você acaba de dar play no Portais Internos, um podcast que mistura conversa de amigas, amigos, viagens místicas, relatos sobrenaturais e reflexões que vão tocar o seu coração e expandir a tua mente. Eu sou Amanda Baragiola e estou aqui ao lado das deusas Aline Santos e Sheila Nunes, onde juntas vamos abrir portas para diálogos profundos e autênticos, sempre acompanhadas por convidados especiais que também trilham esses caminhos invisíveis. Então, respira fundo, se conecta e se permita ser conduzido, porque aqui o portal está sempre aberto e você é parte essencial dessa jornada. Bem-vindos a mais um encontro do Portais Internos, o podcast que nos convida a atravessar camadas invisíveis e descobrir os mistérios que habitam dentro de nós. Sou Amanda Baragiola e junto com as deusas Aline Santos e Sheila Nunes, sigo abrindo espaço para conversas que transformam. Hoje, no nosso episódio 5, Sombra, a Guardiã do Portal, vamos mergulhar em um tema que provoca, desafia e ao mesmo tempo liberta, a sombra. O lado oculto que todos carregamos, mas que quando encarado pode se tornar a chave de grandes transformações. Vamos falar sobre o que é a sombra, por que ela é essencial no despertar, ouvir relatos de confrontos internos e compartilhar exercícios práticos para integrar esse aspecto tão profundo do nosso psique. E para essa travessia recebemos com muito carinho Marcelo Oliveira e Lulu Cirne, que vêm somar com as suas vivências e percepções nesse mergulho intenso. Então respira fundo, se entrega à escuta, porque o portal está aberto. Arro, arro, arro. Gratidão mais uma vez. E como de praxe, né, vamos começar dando espaço a vocês, Marcelo e Lulu, para se apresentarem. Gratidão por estarem aqui. Fiquem à vontade para começar essas apresentações aí. Bom, como já foi apresentado, sou o Marcelo. Estou trilhando essa jornada da espiritualidade já tem cerca de 3 anos e meio por aí. E durante essa caminhada, eu fui aprendendo, né? E vendo que a espiritualidade não é somente aquele conto de fadas, flores, borboletas voando no jardim. Também tem as raízes profundas, né, da terra, que é ali que pega, que é as nossas sombras. Então, quando eu descobri isso nessa jornada, eu fiquei um pouco em choque, assim, sabe? Com o tempo eu fui entendendo. Então, estou há 3 anos e meio nessa jornada de muito autoconhecimento. Arro! Olá, meninas, obrigada pelo convite. Super honrada de estar aqui falando sobre esses assuntos que eu adoro, na verdade, não só experimento, como gosto de estudar, de vivenciar. Bom, eu sou psicóloga, eu trabalho com mindfulness, que é o foco na atenção plena. Então, é um trabalho muito profundo de olhar para dentro, de autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele passa por esses trânsitos, né, de luz e sombra, de integração das nossas dualidades, né? Eu sou fã de Jung, grande psicólogo, psiquiatra, né, analista. Está aí na minha agenda, na minha lista, fazer a especialização também, além da especialização em mindfulness, fazer a especialização em psicologia analítica. Então, eu, por enquanto, sou autodidata e estudo muito sobre ele, gosto muito, né? Então, o que ele traz sobre a sombra e sobre o nosso processo de individuação, acho que é bem bacana e acho que a gente pode explicar um pouquinho, adentrar um pouquinho, acho que é bem interessante para as pessoas conhecerem, né, um pouco o que é que isso quer dizer, porque acho que a sombra também é falada de uma forma muito, às vezes, superficial, clichê, né, ou como, enfim, simplesmente uma parte rejeitada de nós, e não é só isso. Então, acho que adentrar nesse tema é bem interessante. Arro! Gratidão, né, mais uma vez pela presença de ambos. E sim, a gente vai discorrer aqui
e a Blá, e nossa, mais uma pessoa fascinada por Jung, né? Tá virando também um padrão aqui nos nossos episódios. Sempre vem alguém que fala sobre Jung. Incrível. Clube do Jung. Salve, Ele é o Jung. bruxão, né? O bruxão. Sim, exato. E meninas, como vocês estão por aí de vida? Sheila, Aline, como foram de fim de semana? Estamos aqui mais uma semana ancorando esse episódio maravilhoso. Eu estou muito bem. Entretanto, como sabia que já íamos entrar, né, na energia, no tema, né, as sombras, eu já estou vivendo ela, o que é muito interessante, porque parece que quando a gente vai entrando num tema, eu já vou entrando profundamente, e está sendo muito interessante, inclusive, estar nas sombras e encarar ela perto a perto, porque eu trabalho nas sombras, né? Eu também estou muito bem. Claro que, naturalmente, a gente, ao entrar nessas camadas de estudos mesmo da sombra, a gente vai se deparando com as nossas próprias sombras, se lembrando, né? Então, já vieram os despertares de sonhos aqui, de coisas mais profundas. E quem entrar em contato com esse podcast provavelmente também vai se deparar com coisas ligadas a isso, né? A nossa parte inconsciente. Então, hoje a gente vai buscar, assim, essa totalidade, né? Essa integração da luz e da sombra. Arro! Bom, a sombra é um dos conceitos mais fascinantes e desafiadores do autoconhecimento. Na própria psicologia analítica, né, desenvolvida por Jung, a sombra representa todos os aspectos reprimidos da nossa personalidade. Aquilo que não queremos ver em nós mesmos, que negamos ou consideramos inaceitável. Mas Jung não via a sombra apenas como algo negativo. Para ele, esse território oculto guarda potenciais criativos, instintos de sobrevivência e uma força vital capaz de nos impulsionar para além das máscaras sociais. Integrar a sombra, portanto, é um processo de completude, um caminho em direção ao si mesmo. Do ponto de vista da psicologia, encarar a sombra é lidar com os nossos traumas, emoções reprimidas, projeções, reconhecendo que aquilo que mais julgamos nos outros muitas vezes é um reflexo do que ainda não aceitamos em nós. Esse mergulho nem sempre é confortável, mas é profundamente transformador. Nas vertentes espirituais, a sombra também tem um lugar de destaque. Em muitas tradições, ela é vista como guardiã de portais, a energia que testa a nossa coragem antes de atravessarmos para níveis mais elevados de consciência. É o fogo que queima as ilusões, o espelho que revela o que ainda precisa ser curado. Várias práticas nos ajudam a lidar com elas, como a meditação, rituais de purificação. A própria astrologia, tarô e outras formas de oráculos reconhecem esse território como um espaço de revelação. A sombra se apresenta em símbolos, arquétipos e narrativas místicas, que nos ajudam a traduzir o inconsciente a uma linguagem acessível. Seja pela psicologia ou pela espiritualidade, o convite é sempre o mesmo: acolher a sombra como uma parte inseparável da nossa jornada. Ao invés de lutar contra ela, podemos aprender a integrá-la, permitindo que o seu poder de desconstrução se transforme em um combustível do despertar. E hablado isso, ver onde cada um se sente confortável, vocês poderiam trazer uma partilha de um momento de sombra que foi transformador na vida de vocês. Um momento, assim, onde talvez até o primeiro momento que cada um aqui lembre de ter vivido uma sombra e entendido, caraca, eu estou, como a própria Sheila falou, eu agora estou vivendo um momento de sombra, porque ter esse auto-reconhecimento, essa responsabilidade de falar, caraca, eu estou mergulhando nesse portal. É necessário, primeiro, um autoconhecimento imenso para entender isso e entender que faz parte, sim, mas que depois a transformação, ela vem. Então, alguém se sente confortável de falar sobre isso, para que quem está escutando a gente, que passa muitas vezes por isso e não entende, consiga se sentir acolhido nesse momento? Eu posso começar como uma boariana. Quando eu era criança, né, eu vou trazer lá de trás, porque foi de onde eu consegui identificar a primeira sombra que apareceu logo na infância, né? Como a gente está com uma psicóloga aqui também, acredito que vai trazer muita riqueza, começar pela nossa primeira versão,
que é a versão criança. Então, eu me lembro de um sonho que eu tinha quando era criança, que se repetia muitas vezes. Então, eu tinha umas 8 vezes, eu acredito, o mesmo sonho, que era um monstro branco. Ele parecia, assim, aquele homem abominável das neves, né, que a gente já viu aí em desenhos, onde aparece um monstro peludo, né, grandão, e ele sempre estava dentro de casa, correndo atrás de mim, no corredor. E aí eu saía correndo, com medo desse monstro que vinha andando atrás de mim, e eu me trancava no meu quarto. E sempre terminava assim esse sonho, e eu acordava. E não entendia nada, só ficava com medo daquele bichão. E aí, li num livro onde o personagem enfrentava o seu medo, né? Enfrentava de frente. E aí dizia ali que não era para temer os medos, mas para encará-lo nos olhos. E aquilo ficou bem forte para mim, chegou no momento certo, porque quando eu fui ter o sonho novamente, eu vi esse monstro correndo atrás de mim e tive a mesma reação, que era uma reação automática até de eu correr e me trancar no quarto. Mas ao invés de eu trancar a porta, eu abri ela e olhei ele nos olhos e perguntei: "O que que você quer?" E aí ele olha para mim e parece que ele reagiu assim com surpresa, porque nesse momento ele parou e aí ele começou a rir, começou a brincar, rolar no chão e teve uma reação assim bem boba mesmo. E eu percebi que era um bonecão, que ele era um monstro desengonçado, na verdade, que só queria brincar, né? E aí eu fui trazendo esse sonho assim para alguns momentos da minha vida, querendo compreender o que que ele queria me trazer num sentido mais profundo. E hoje eu vejo que tem a ver com esse papel social que a gente se põe, né, de às vezes não poder bancar o bobo, né, não poder bancar o palhaço, ser meio desengonçado ali em algumas situações. Então trazia um aspecto de inadequação social. E aí foi o que esse sonho me trouxe, né? E agora na vida adulta, assim, não faz tanto tempo, eu tive um sonho com um bode branco, também engraçada a cor, né? Porque essa cor ela remete a coisas que não estão ligadas necessariamente à sombra, mas a sombra é algo muito intrínseco, né? Uma coisa muito interna mesmo. E novamente eu me vi com um bichão grandão, né? Com chifres, que eu não sabia o que fazer direito com ele, que ele ficava ali me atrapalhando, mas aí eu tive que dormir com ele abraçadinho ali para ele ficar quietinho. Ou seja, isso para mim fala sobre a integração dessa sombra, de um lado que às vezes a gente não acha tão bonito, mas que precisa ali aceitar, né? Que às vezes eu posso não me sentir tão adequada assim socialmente, né? Como se precisasse trabalhar esse pertencimento que a gente fala, inclusive nas constelações. É uma das ordens, é a gente pertencer aonde a gente está. E aí eu percebi que, na verdade, ele podia ser do jeito que ele era mesmo, né, que eu precisava aceitar, e terminou eu levando ele junto comigo, nesse lugar que eu estava, e deixando ele num ponto de ônibus que eu ainda não identifiquei totalmente o que isso quer dizer, mas às vezes é liberar também aquilo que não faz sentido. E foi essa, assim, a minha primeira experiência, que eu também consegui associar com a vida adulta, vejo similaridades aí nesse sonho, e é sobre não temer as sombras, basicamente, mas saber que ela faz parte dessa integração do ser, do self, como traz Jung, para a gente poder se integrar sem utilizar talvez tantas máscaras, tantas personas assim. E por aí vai, acho que já vai dar bastante pano para manga, porque a gente vai aqui desmembrando. Oh, Arro. É interessante, isso que você perguntou, um momento que a gente passou pelas sombras que foi transformador. E eu prestando atenção aqui na conversa, eu fiquei aqui pensando na minha cabeça, procurando na minha cabeça algum momento de sombra em específico. Só que eu cheguei à conclusão que todo dia a gente precisa enfrentar as nossas sombras, assim como também precisamos acessar a luz. Todos os dias é essa dança entre a luz e a sombra. A gente precisa achar esse equilíbrio. O que é a sombra? A sombra é aquele momento de raiva, é aquele momento de dúvida, é aquele momento de tristeza, é aquele momento de ira, é aquele momento de desânimo.
de desespero, e você não deve ver isso como uma coisa ruim. A sombra não é uma personalidade ruim sua, não é algo ruim em você, mas é algo que é como se fosse alguém que você precisa pegar na mão dela e conversar, entendeu? Eu estava fazendo isso comigo justamente ontem, em processo de meditação. Eu basicamente visualizei o meu lado sombra na minha frente e foi um bate-papo real com ele, entendeu? Falando, tudo vai ficar bem, o porquê você está sentindo isso. Então, neste momento, é como se eu fosse o meu psicólogo, entendeu? Como se fosse a consciência conversando comigo mesmo, no aspecto sombra, entendeu? Então, a partir do momento que a gente começa a questionar e a perguntar essas coisas, tudo fica mais claro na sua mente. Então, é basicamente você materializar, visualizar, né, esse seu aspecto sombra na sua frente e ter um diálogo com ele. Então, na minha visão, são todos os dias. Cada momento, a cada segundo, você precisa ter essa conversa mais íntima com você, sabe? Com o seu lado sombra. E isso é um processo do autoconhecimento, isso é um processo de transformação. A sombra também é aquele momento que você não quer se levantar da cama. Por exemplo, nossa, hoje eu não quero, não tô a fim de fazer alguma coisa. Mas a sociedade sempre empurra para você. Se você não fazer nada, é porque você é preguiçoso. Ah, se você não fazer nada, é porque você é isso. Então, é meio que coloca uma cobrança em cima da gente. E quando a gente passa por esse processo, por esse momento, que não, hoje eu só quero existir, começa a se cobrar. A cobrança começa a vir. Só que é você se permitir viver isso também. É você se permitir viver esse momento de sombra também na sua vida e você entender, você abraçar esse momento. É interessante o sonho da Aline, porque ela fala assim, ela faz assim a pergunta: o que é que você quer para a sombra, né? E é muito legal porque todos os nossos arquétipos estão ali por alguma razão, como se eles querem alguma coisa. A sombra, ela é um desses arquétipos e ela também quer alguma coisa. Ela também quer um movimento. Ela também quer mostrar algo. Ela tem uma funcionalidade, né? Então, quando ela fala o que é que você quer, e a sombra dela responde com uma mudança de atitude, né? Como se a sombra dela dissesse assim: eu quero que você veja isso. Né? Eu quero que você veja o que você não está vendo. Então, é bem interessante essa atitude que você teve e que eu acho que a gente pode levar para a nossa vida. Quando a gente tem alguma coisa que a gente não está entendendo direito o que é, seja um sonho, seja um aspecto, um pensamento, uma emoção, a gente fazer essa pergunta: o que é que você quer? Né? Porque normalmente, quando é algo que a gente não entende, tá, é um conteúdo inconsciente, né? É um conteúdo que está lá atrás. Porque as coisas que estão na nossa consciência é mais fácil. A gente já vai lidando, joga para lá, joga para cá, atua, faz o que precisa ser feito. Mas quando a gente fica, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Aí esse pensamento, esse negócio, né? Então, tá. Olha para isso, o que é que você quer? Né? O que é que você está querendo? O que é que você precisa? E aí fica mais fácil da gente integrar. Porque quando a gente fala o que é que você quer, a gente está dando atenção para aquilo que está nos chamando a atenção, de alguma forma. E quando vem para a gente em forma de sonho, ou em forma de ataques de raiva, ou em forma de projeção no outro, né? Assim, por exemplo, quando eu vejo uma pessoa falar, ai, aquela pessoa, não vou com a cara, é extremamente, que pessoa arrogante, não consigo, né? Quando vem assim, muito forte, isso se constela, né? A gente chama de constela. Não de constelação familiar, senão que dos complexos mesmo, né? Junguianos. Isso se constela, como se fizesse assim, plop, né? É uma bolha que explode, assim, faz plop e sai. E aí mostra. Quando isso acontece, normalmente é porque a gente realmente precisa ver e integrar aquilo dali. Então, quando você faz, tá, ok, raiva, o que é que você quer? O que é que você precisa? Aí a raiva vai e fala pra gente, né? Eu preciso que você
tome uma atitude nesse trabalho que você está, né? Eu preciso que você coloque limites em tal e tal coisa, né? Eu preciso que você seja mais arrogante, né? Se você está rejeitando a arrogância do outro, eu preciso que você aceite a sua arrogância, porque tem horas que a gente precisa ser arrogante, pensando na arrogância como algo que a gente pode usar de forma inteligente em certos momentos para colocar limites, né? Não como algo ruim. Mas se a gente não olha, a gente termina sendo arrogante de uma forma ruim, né? Quando poderia usar isso para colocar limites e tal e tal. Enfim, falei um monte de teoria e não falei da minha sombra, né? Tô fugindo dela. Não, mas eu achei muito bacana o que você trouxe, e só fazendo um complemento, não só na fala da Aline, mas o que o Marcelo também falou de diariamente a gente sentar com a sombra. As meninas que normalmente estão lá nas lives do canal, elas com certeza já me ouviram falar isso muitas vezes. Não, tipo, você tem que pegar, fazer um cafezinho, sentar com o cafezinho e falar, tipo, ok, sombra, o que você quer me falar hoje? Vamos ter esse papo, vamos ter essa DR aqui, porque senão a gente não transmuta em luz. E nos dois exemplos, tanto que a Aline como o Marcelo trouxeram, se a gente fugir das sombras, a gente vai ser, tipo assim, vai estar eternamente fugindo e não vai estar resolvendo nada. Quando eu pego, assumo que eu tenho uma sombra, eu tomo um cafezinho com ela, eu falo, opa, por que você está aqui? O que eu preciso aprender com isso? Para onde eu posso ir depois disso? Aí sim a gente faz a verdadeira alquimia. Né? E eu que trabalho com desenvolvimento de energia Kundalini, é impossível não viver essa coexistência, luz e sombra. Não tem como eu viver 100% do tempo porque senão a gente vai para a euforia, que também não é legal, e ao mesmo tempo não tem como eu negar essas sombras. Peraí, por que eu estou mal? Por que hoje eu não quero levantar da cama? Por que essa pessoa me irrita tanto? Como até trazendo o exemplo do espelhamento que a Lulu trouxe. Então, ou seja, é olhar com essa sabedoria, com essa maturidade de, opa, tem algo acontecendo aqui. O incômodo, ele não está aqui à toa. Ele não é algo que eu devo negligenciar, colocar numa gavetinha, fechar e fingir que não está existindo e viver nessa positividade tóxica que muitas vezes a mídia coloca. Vamos fingir que nada de mal está acontecendo, que não tem nenhuma tristeza, que é tudo lindo e maravilhoso, um conto de fadas. Também não é assim. Então, acho que o mais legal de falar sobre integrar as sombras é trazer para a realidade. Porque enquanto humanos, a gente vai estar vivendo essas oscilações, né? A gente vai ter os momentos de subida, de descida, e isso é a jornada da vida. Não existe essa tal perfeição que o marketing tem vendido tanto para a gente, né? De tudo ser muito perfeito. Então, achei muito bacana e queria pontuar, para dar também tempo de você respirar, Lulu, para sua sombra. Né? E é interessante também a gente lembrar que a sombra, ela não é algo nem bom nem ruim. Muitas vezes a sombra, ela esconde. A sombra é tudo aquilo que está escondido, né? E nem tudo que está escondido é ruim. Tem coisas que a gente esconde e que são potenciais que a gente tem. Só que como não estão desenvolvidos, ou como talvez a gente mesmo não aceite aquilo dali, eu coloco na sombra. Quer dizer, eu coloco no meu inconsciente, eu tiro da minha consciência, eu tiro da minha persona, da minha máscara, daquilo que eu quero que as pessoas vejam. Em relação à minha sombra, as coisas que eu tenho observado, assim, sombra em mim, eu acho que tem a ver com dependência emocional. Eu acho que a dependência emocional, muitas vezes, é jogada na sombra. Muitas vezes a gente não quer admitir que somos dependentes emocionais de alguém ou de alguma situação. E isso já me aconteceu, de ficar evitando, né? De falar, não, que nada, aquilo ali não representa nada para mim, aquilo ali não me toca, né? Não vai para frente, seja em vínculos afetivos sexuais ou em vínculos de amizade também. E depois de um tempo, aquilo se revela, né? Aquela bolha estoura, e eu vejo que, na verdade, eu estou extremamente ligada àquela outra pessoa, né? De uma forma quase simbiótica e dependente, e que se talvez eu tivesse aceitado
melhor, né, eu não me sentiria tão refém daquele afeto. Eu acho que o que eu mais tenho experimentado é a dependência emocional, enquanto sombra. Arro. Não. Ai, eu vou pedir permissão para ir para uma camada mais bruxesca das sombras, porque, né, preciso compartilhar algo e trazendo a minha experiência pessoal, mas e eu achei muito legal isso que você falou da dependência emocional, que é uma sombra que a gente vê muito acontecendo. E precisa, a gente tem que olhar para isso. E eu já me vi também nessas sombras muitas vezes. Até curioso que mais cedo eu estava comentando sobre isso com o Antônio, meu parceiro, sobre essas fases das dependências emocionais e como a gente só cura quando a gente olha e a gente aceita. Eu estou tendo X dependência emocional. Para mim, a cura veio muito no chakra cardíaco. Eu já dei esse relato algumas vezes. Quando eu olhei para o meu chakra cardíaco, quando eu procurei fazer imersões e eu fui indo camadas além, cara, tudo mudou. E aí eu fui entender a raiz com meu pai, com os parceiros, com os relacionamentos que eu tinha, como que tudo foi desenrolando para ir entendendo e trazer o próprio domínio do que eu precisava para não depender emocionalmente de alguém que aí entra o nosso alto amor, mas é uma batalha também às vezes diária. Por mais que você consiga tirar 90% das sombras, ainda fica uma ali que a gente está sempre trabalhando. Mas eu quero ir para uma experiência bruxesca, porque eu queria trazer a parte do portal mesmo de transformação. E que foi algo que me marcou muito. E recentemente eu tenho visitado bastante esse local, então acho que cabe trazer aqui hoje. Que foi quando eu vivi a paralisia das minhas mãos, né? A gente já chegou até alguns papos sobre isso. Há 2 anos atrás eu tive um processo de paralisia das mãos e minha vida literalmente ela virou de ponta cabeça, porque eu vi tudo que eu estava construindo e literalmente por água abaixo. Eu já estava com problema nas mãos, saí de arquitetura por conta disso, porque eu já vi que não ia mais dar para continuar na minha antiga profissão, mas ainda duelando muito com essa questão de vir para o mundo holístico, de fazer a psicanálise, de começar a trabalhar com o sobrenatural em outras camadas. E já estava 1 ano, mais ou menos, em todos esses dilemas, com muitas dores nas mãos, mas ainda sem aceitar tudo aquilo. E foi literalmente a paralisia das minhas mãos que me fez estar quem eu estou hoje, assumir tudo que eu faço hoje e trabalhar principalmente no processo de transmutação energética e trabalhar com energia Kundalini e todos esses processos como eu faço hoje. Não sei se felizmente ou infelizmente, na minha jornada eu já tive muitos momentos de sombra. E quando eu falo sombra, indo para além dessas camadas psíquicas, é de mergulhos mesmo, de me ver no nada, no abismo, sem ter para onde ir ou a quem recorrer. A experiência das mãos talvez tenha sido uma das piores, e olha que não foram poucas. Ali, naquela sombra, que literalmente eu me vi tendo que lidar com o meu ego, porque é uma profissão estável que eu estou deixando para trás, é um status que eu tenho que deixar para trás. Eu não tenho mais como fazer isso, eu tenho um problema nas mãos que por mais que eu faça cirurgia, não vai resolver. Eu não tenho como manter a minha carreira, tudo que eu construí, tudo que eu estou fazendo. Como que eu me reinvento se todos os meus sonhos estavam aqui, né? E óbvio que foi um choque muito grande quando eu tive a questão da paralisia. E aí eu fui para um mergulho muito profundo. Eu acho que eu já comentei aqui em algum episódio, ou não sei se foi lá no canal, que foi a primeira vez que eu me permiti ir para o fundo do poço. Né? Foram 50 dias, eu contei, por isso que eu sei, foram 50 dias onde eu só chorava. Eu literalmente, o que eu vou fazer com tudo isso? Teria se estendido por muito mais tempo se eu não tivesse feito esse mergulho. Porque, né, por 50 dias eu mergulhei ali, eu fui, eu entendi. E no meio disso tudo, óbvio, eu já tinha muito autoconhecimento, eu já estava num processo há alguns anos voltado para isso. Então a parte racional do que fazer, como resolver, não era isso que me incomodava, mas sim muito a parte espiritual mesmo. Por que eu estou passando por isso agora? O que eu preciso aprender com isso? Da onde isso tudo está vindo? Porque eu já tinha 1 ano na minha transição de carreira, eu já estava entendendo isso, mas ainda assim eu precisava daquele saculejo, digamos, do universo para ver. E quando veio a paralisia, não, mas calma aí, eu já estou bem aqui, eu já estou entendendo o que está acontecendo, por que precisa disso tudo? E foi ali que eu realmente me entreguei completamente ao sobrenatural.
e que eu fui para outras camadas e que a medicina tradicional não estava me ajudando em absolutamente nada. E foi ali que eu fui mergulhando cada vez mais nas medicinas ancestrais, que eu fui procurar os indígenas, eu fui procurar os xamãs, eu procurei bruxos, eu procurei, assim, tudo que está no oculto para entender. E foi através dos registros acásticos, inclusive, que eu consegui entender toda a jornada que eu estava passando com as minhas mãos, que isso não era da minha encarnação, isso já era algo que vinha da minha avó, da minha bisavó. Tinha um trabalho espiritual que tinha sido negado por elas. Minha mãe tem um problema no ombro direito também, então isso vem. Minha avó teve problema com isso, minha mãe teve problema com isso. Minha filha, que nunca teve nenhum acidente doméstico, o único acidente doméstico que ela teve na infância foi uma pedra que caiu na mão dela quando ela estava com o pai dela. Então tudo vinha nessa mão direita. Isso começou a me chamar a atenção. Peraí, tem um padrão, tem algo acontecendo aqui. Estar mergulhada naquela sombra me fez ter a curiosidade de buscar entender a ancestralidade de uma outra forma. Entender as camadas espirituais, os mundos ocultos de uma outra forma. E eu que sempre recorri às entidades de luz, pela primeira vez eu fui buscar uma entidade das trevas. E essa é a parte mais bruxesca da história que eu queria trazer aqui, porque no meio disso tudo, e ainda imersa nesses 50 dias que eu estava chorando muito, eu já estava começando a entender ancestralmente muita coisa, mas eu conheci um bruxo que falou, eu trabalho com os daimons, que são ele só trabalhava com essas entidades que são ditas como sombrias. E eu já tinha buscado com as minhas entidades de luz, com todos os outros trabalhadores, né, digamos assim, várias respostas e nenhum deles tinha conseguido me explicar. Em vários processos mesmo, ainda não tinha vindo o porquê e eu só escutava uma voz. Na hora você vai sentindo cardíaco. E assim, eu nunca fui, talvez até com preconceitos mesmo, eu nunca tinha ido pesquisar as entidades das sombras. E aí, quando esse bruxo me propôs um ritual, eu senti exatamente no cardíaco. Aqui começou a vir, e assim, vinha uma voz muito forte conversando comigo, vá, experimente, tipo, viva a experiência, você tem proteção espiritual suficiente para mergulhar nisso, você vai voltar. E ali, fui para um ritual, né, ele tem um espaço para isso, a gente começou, a ideia era ser com uma outra entidade, mas quem acabou se apresentando foi a Astaroth, na época eu não tinha conhecimento nenhum sobre nenhum dos daimons, mas estava ali entregue. E ali eu tive uma projeção astral que foi, assim, surpreendente. Foi algo que até hoje eu não vivi nada parecido. E a Astaroth, ela trouxe um mergulho nas sombras, nos meus demônios, nas minhas próprias trevas mesmo, em todos os meus medos, pesadelos, acessos a vidas passadas, o porquê da mão. Então, assim, foi um mergulho muito intenso e foi depois disso que as coisas começaram a se clarificar. Inclusive, né, ela falou que eu ainda não estava no momento de trazer a cura para as minhas mãos, porque eu não queria, porque eu precisava entender outras camadas para que a cura posteriormente viesse. Isso foi o bruxo, né, falando que teve um dado momento da projeção que eu não estava tão consciente. Quem já fez esse tipo de imersão, projeção astral, acho que sabe, vai entender o que eu estou falando. Tem momentos que você está 100% aqui, tem momentos que você vai e volta e você passeia em outros locais e quem está guiando a ritualística que vai conversando e fazendo as anotações para te trazer as mensagens, né, que são necessárias. E aí ele falou, olha, você não tem a cura porque você ainda não está pronta para viver isso, porque você não quer. A verdade é essa, a partir do momento que você quiser, as coisas vão se desmarear, o que não fazia sentido nenhum para mim, porque como assim? Eu não quero estar com minhas mãos travadas. Né? Nessa época eu não conseguia movimentar os meus dedos, eu não conseguia abrir e fechar a mão ainda, então estava tudo completamente travado. E a medicina tradicional não achava nenhuma explicação para eu estar com as mãos completamente paralisadas. E aí voltei disso com um acesso imenso, porque só quem já trabalhou com essas entidades sabe o acesso que vem principalmente psíquico, e a maturidade que tem que se ter para trabalhar, inclusive com as sombras, que não é um caminho, uma jornada tão simples assim, porque a gente acaba abrindo espaço para enxergar a sombra dos outros. Né? E quem já é médium, quem já tem um campo aberto,
acaba tendo mais facilidade ainda para toda essa conexão. E aí voltei disso, isso ficou na minha cabeça, isso ainda estava naquele processo dos 50 dias imersa, chorando muito, e tive algumas questões psíquicas bem intensas depois de acessos à mediunidade, voltando muito intensa, e essa parte de enxergar a sombra dos outros, e virei um portal muito aberto. Eu acho que é importante falar, porque boa parte do nosso público caminha no sobrenatural. Então, muitos vão se identificar com isso e saber que também, quando a gente acessa esse sobrenatural que vai para as sombras, a gente atrai as sombras de todo mundo para uma cura simultânea. E isso requer que a gente também tenha um trabalho muito profundo de estar fazendo os nossos banhos, nossa limpeza, e vai para a manifestação de fé de cada um, para não ficar mergulhada lá. Porque eu percebi que depois dessa imersão, eu fui muito mais para baixo. Eu fui convidada a um estado de depressão muito mais profundo. Antes de ficar bom, piorou bastante. Foram ali uns 7 dias, mais ou menos, onde eu não conseguia sair daquele lamaçal, de todas as vozes, de todos os acessos, todas as camadas que ficaram vindo por ter trabalhado com as sombras. Ao ponto de falar, chega, não quero nunca mais mexer com essa galera, estou muito bem com o que eu trabalho, com o que eu desenvolvo, né? Tipo, porque existe também um livre-arbítrio, né? Para a galera que é alquimista, que trabalha com isso, a gente tem o livre-arbítrio de querer escolher e ficar trabalhando com as sombras, de trabalhar na dualidade ou de fazer o processo de transmutação para a luz. Sempre tem a escolha. E naquele momento, conversando muito com a Astaroth, porque a entidade ela fica, né, um tempo emanando na nossa energia, ela me mostrou também tudo isso, todo o acesso e todo o trabalho, e quão pesado é, inclusive, o trabalho das sombras para a humanidade. Porque é necessário, inclusive, muitas vezes, a gente só aprende, de fato, pela dor. Por esse processo do sofrimento para conseguir depois transmutar, encontrar com o nosso chamado de alma, encontrar com o que vem depois. Então, nesse processo todo, de ir para essa experiência onde, de fato, enfim, fui convidada a olhar para outras camadas das sombras, das dores, do autoconhecimento, também me veio muito forte isso. Você tem o poder de escolha. Você pode continuar chorando pelas suas mãos paralisadas, você pode chorar pela carreira que você não vai mais ter, você pode ficar se sentindo inferior, você pode se diminuir, você pode tudo. Se você quiser, você tem o livre-arbítrio para ficar aí, para se vitimizar, para ficar sofrendo, para ficar de mal com o mundo, para achar a vida uma... Você pode. Mas é isso que você quer? É isso que faz sentido para você? Alimentar as tuas sombras é o que está te nutrindo? Essa é a vida que você quer? E ali foi quando eu encontrei também com o meu ego. Porque era muito confortável me colocar como vítima. Era muito confortável falar, tipo, não vou fazer nada, tipo, exploda-se porque eu estou vivendo o meu luto, porque eu estou vivendo isso. Mas até quando? Por quanto tempo mais eu ia continuar vivendo aquilo ali? E ali foi quando eu decidi parar, não, calma aí. E eu fiquei, como eu tava, era de manhã, de tarde, de noite, chorando muito. Tudo era motivo para chorar. E a partir, depois dessa experiência com essa entidade, me veio muito forte essa reflexão que eu acabei de compartilhar. E ali eu decidi que eu ia começar a parar de chorar. Que eu tinha entendido, que eu tinha sofrido, que sim, era uma perda, porque eu perdi muita coisa durante o processo, mas que não ia adiantar ficar apegada àquilo. Que era o momento de transmutar tudo isso, inclusive para ajudar na jornada de outras pessoas posteriormente. Para entender o processo de outras pessoas e conseguir contribuir de alguma forma. E ali eu fui me policiando, isso eu já tinha uns 40, esse processo todo foi mais ou menos quando eu estava nesses 40 dias dos 50, e nos últimos 10 dias eu fui chorando cada vez menos. Tipo, eu já não estava mais chorando de manhã, chorava no final da tarde e de noite. Nos últimos dias ali eu percebia que eu só ia para esse local antes de dormir. Então eu fui conseguindo até que quando deu tipo, 50 dias, eu lembro como hoje, e eu fui dormir, quando eu acordei no dia seguinte, eu falei, caraca, ontem eu não chorei. E foi o primeiro dia que eu não tinha chorado de todo esse processo
E eu falei, agora eu estou pronta. E não que não tenham vindo, porque a cura mesmo desse processo, o movimento das minhas mãos, eles só voltaram meses depois. Mas a decisão, ela partiu nessa experiência, e justamente numa experiência com as entidades que são tão mal faladas, tão julgadas e literalmente demonizadas. Mas foi a experiência, esse mergulho de encarar, de olhar para todas as trevas que eu estava alimentando, que me fez conseguir sair, atravessar um portal e mudar completamente o rumo dessa história, porque eu poderia talvez ter ficado anos, o que durou, se não me engano, o processo todo foram 10 meses, né, desde a minha paralisia das mãos até a retomada dos meus movimentos completos. Se eu não tivesse, talvez, tido essa decisão, isso poderia ter durado anos, facilmente, ter ficado anos imersa naquilo ali, e talvez hoje eu não fizesse nada do que eu faço por escolher ficar naquele local. Então, essa foi uma experiência que transformou muito a minha realidade. O Kiron, inclusive, nasceu disso. Vários processos vieram nessa jornada com as minhas mãos, e foi uma das maiores sombras que eu enfrentei. Eu acho que isso divide muita coisa na minha jornada. E assim, eu me permiti estar lá, sofrer, chorar, para depois transmutar tudo e escolher fazer disso algo bom, e não algo que me limitou e que foi o marco do fim da alegria de viver, digamos assim, de Amanda Baragiola. Pelo contrário, eu fiz disso um impulso para construir tudo que eu estou construindo. Essa era a experiência que eu queria compartilhar hoje. Uau! Uhum. Arro, que potência. E quando você traz, Amanda, a sua experiência espiritual também, de encarar as sombras, não tem como não falar da deusa Hecate, que é a deusa que me rege, é a deusa que eu presto culto, e é uma deusa que me colocou também de frente com as minhas sombras, cada vez mais encarar elas com sabedoria e sair de lá mais forte de quando eu entrei, né? De quando eu negava elas. Então, hoje, por exemplo, quando eu falo para vocês, eu me vejo na sombra nesse momento. É quando hoje eu entendo que eu estou numa certa maturidade de encarar quando eu estou nas sombras, eu preciso ressignificá-las. Hoje, por exemplo, eu entendo que eu fui uma criança que eu ouvia muito a frase, engole o choro. E eu fui engolindo o choro por muitos anos da minha vida. E nessa de engolir o choro, hoje eu sou muito chorona. Hoje eu sou muito chorona. E eu acho extremamente importante também encarar essas minhas sombras e ressignificá-las e sair daí mais forte. Por muito tempo eu quis ser muito a boazinha. A Sheila muito simpática, aquela que só quer te agradar, eu quero te agradar o tempo todo, porque eu tinha medo de encarar que eu também tinha raiva, que eu também tinha outros sentimentos adversos dessa luz, que eu precisava ressignificá-las e entendê-la mais com profundidade. É interessante também que quando eu trabalhava no meu antigo emprego, eu lembro que uma moça ela falou assim, e me trouxe um insight muito interessante. Uma moça falou assim: quer ver você fazer tudo muito bem feito e muito rápido? Pense em alguém que você está com raiva. E, nossa, e você vai fazer de um jeito eficiente. E aquilo ali me trouxe um certo incômodo. Eu comecei a julgá-la, porque eu não reconhecia isso em mim. Foi quando eu percebi, porque eu sempre me considerei uma pessoa bem introspectiva. Entretanto, também, quando eu saio dessa introspecção, eu fico bem expansiva. Hoje eu entendo que o meu julgamento para com ela era uma negação interna minha, com a raiva que existia dentro de mim, e que eu poderia transformar essa raiva em potencial, em força também, né? Integrar isso. Eu gosto também de fazer, de trazer de uma forma lúdica, ou até metafórica também, as cores, né? A cor escura, a cor preta. Foi algo que foi falado no podcast anterior. E muitas pessoas ela observam a cor preta, né, a cor escura como algo negativo. Quando, na verdade, eu enxergo como uma parte que traz também como um símbolo e um arquétipo das sombras, mas como a integração de todas as cores. De tudo que a gente precisa integrar, né? Porque a sombra, ela é o espelho escuro da alma, onde a gente precisa e deve encarar as coisas
tudo que está dentro de nós e ressignificar, integrar para nos tornarmos seres mais completos e colocar para fora a nossa verdadeira essência. Então, eu vejo a cor, por exemplo, a cor preta, como a integração de todas as cores. E não necessariamente como a sombra, como algo negativo, e sim a integração de tudo isso que precisa e que está dentro de nós. Por mais que muitas pessoas neguem, ela é tudo aquilo também. E não trazer de uma forma que eu vou me identificar demais com essa raiva, a fim de justificar comportamentos ou pensamentos nocivos. Não é identificar demasiadamente, mas é entender que dali eu posso retirar uma potência. Aquilo é um fragmento de mim e que me completa como um todo. Mas não necessariamente eu sou essa raiva, entende? E isso é uma das formas que eu enxergo. Muito bacana. Eu achei isso bem legal. Essa parte sombra, ela não representa quem a gente é. Ela é uma parte do processo. E se a gente for até um pouco mais além, a sombra ela é neutra, né? Eu acho que a Lulu falou meio que sobre isso, que não é bom ou ruim, né? A sombra ela é uma parte neutra de algo que a gente precisa olhar, aprender. E aí é muita questão, né? Mude como você vê e veja como o mundo ao teu redor muda. Então tudo é como a gente olha, a lente que a gente coloca para cada situação e o quanto a gente se dispõe a aprender e evoluir com cada situação desafiadora, porque eu acho que quando a gente fala sobre sombras, a gente está falando sobre desafios, sobre oportunidades de crescimento que na maioria das vezes envolve alguma dor, envolve algum desapego, envolve alguma ruptura. E o quanto a gente está disposto a olhar para isso para ir para o próximo degrau, vou colocar dessa forma. E tem uma frase, né, mantra, que eu uso até por conta da minha jornada de vida, que é: o que vem depois é sempre melhor. Então, toda vez que a gente olha para uma sombra e que a gente decide encará-la, né, até trazendo o sonho lá da Aline, depois que você vai e conversa, pronto, o que vier depois é sempre melhor, tá sempre mais alinhado, tá sempre projetando a gente. E quanto mais a gente se impede de olhar para aquela sombra, mais força a gente vai estar dando e mais a gente vai estar procrastinando essa mudança. Porque só vai mudar quando a gente decidir mudar. A gente só vai combater essa sombra depois que a gente decidir olhar para ela, conversar, tomar o bom cafezinho que o Marcelo trouxe, né? E falar, ok, vamos, está na hora de te dissipar, de entender, para poder ir para o próximo passo dessa jornada louca que a gente chama de vida. Isso que a Sheila falou, nossa, é muito importante e muito profundo também. Essa questão de você usar essa sombra, por exemplo, a raiva, como combustível para você crescer. Pera, por que eu tô sentindo essa raiva? Tá, é por determinada situação. Ou você tá frustrado por determinada situação, mas não ficar se lamentando, entendeu? Não aceitar essa raiva, mas usar ela como realmente como um combustível para você ficar muito mais forte e você mudar, você transmutar, você realizar aquilo que você precisa realizar na sua vida, entendeu? Porque é como se fosse realmente aquela pessoa que fica duvidando de você. Tem aquela pessoa que duvida de você. Nossa, eu duvido você fazer isso. Não, eu acho que você não consegue fazer isso. E você vai escutando aquelas opiniões e aquilo ali vai te dando um gás. Ah, mas eu consigo. Ah, mas eu consigo. Eu consigo sim. Então, a gente saber utilizar da sombra como um recurso para a gente crescer na escada da vida. Isso é muito, muito profundo, muito interessante. Essa questão das sombras, a gente consegue analisar isso na própria natureza, entendeu? Quando tá anoitecendo, quando tudo fica escuro e tem a lua lá iluminando a gente, sabe? Cara, é só você olhar para essa arte, né, que é a natureza, e você vai ver que esse momento sombra é a luz ao mesmo tempo, entendeu? É aquela frase também que tem uma luz no final do túnel. Então é você realmente compreender isso que você está passando na sua vida, entendeu? E crescer com isso.
Isso que a Amanda falou, a Sheila também falou, né? E o Marcelo também, tem um pouco a ver com as noites escuras da alma, né? E nas noites escuras da alma é que a sombra se revela, né? E não é que ela não estivesse antes, mas nas noites escuras da alma ela fica escancarada. E aí é importante, né, o que a Amanda traz de olhar para isso, porque é dessa forma que a gente consegue integrar. O que é que acontece? Por que é tão difícil a gente lidar com a sombra? Porque ela está no inconsciente e aí ela aparece sem que a gente possa se dar conta, né? Ela aparece, ela nos toma, né? É como se ela nos tomasse de alguma forma. Então, ela toma a nossa ação, ela toma a nossa projeção, a nossa reação. E nas noites escuras da alma, a gente é obrigado a olhar para ela. Ela não vem de uma forma inconsciente. Ela vem para a nossa consciência, né? Naquele momento difícil que a gente está transitando, né? Eu transitei por essas noites escuras da alma mais do que 50 dias, depois do meu divórcio, né? Quando eu me separei. Então acho que foi um ano de noites escuras da alma, assim, né? E muita coisa apareceu ali da minha sombra, muita coisa eu tive que olhar mesmo, porque senão eu não ia me curar daquela separação, né? Eu ia ficar ali naquele remorso e naquela coisa toda. Então é isso, trazendo sempre um pouco para o meu campo, para a minha área, para o meu viés de trabalho, para fazer um paralelo, né, entre o que vocês vão experimentando, né, vivenciando, seja a nível espiritual ou não, né, mas para a gente colocar um pouco de luz nessa sombra. Sim, é necessário, né? A gente precisa aprender de qualquer forma e trazendo para as questões cotidianas, mesmo porque a noite escura, eu achei muito legal você trazer a questão da noite escura da alma, que é tão falado, e ela se apresenta de muitas formas, em várias áreas da vida, né? E não é uma vez só que a gente vai se deparar com essa, infelizmente, né? Não é, tive uma experiência de noite escura da alma, uhul! Tô livre, nunca mais vou viver isso. Né? Na verdade, não, a gente vai criando sabedoria para lidar com esses processos que ainda vão se apresentar. Tem uma coisa que eu preciso falar, enquanto a gente está humano, a gente está evoluindo. Não tem essa, eu já evoluí, ó, estou evoluído, não tenho mais o que aprender. Não, tu não ascensionou, tu tá no planeta Terra, tu continua evoluindo. Então a gente sempre vai estar indo para uma camada, para outra, uma experiência, outra. Às vezes, né, alguém passou por uma noite escura da alma na vida profissional, mas ainda não passou na amorosa, ou vice-versa. Então, e a gente vai aprendendo a lidar com isso, enxergando, faz parte natural do processo da vida para iluminar de fato, né? Como a Lu falou, de trazer luz para esse momento. Falando de luz, tem algo que vocês utilizam como ferramenta sempre, quando vocês percebem que vocês estão vivendo esse processo de noite escura da alma, passando por um portal das sombras, por uma fase mais nostálgica? Tem algo que tira vocês disso, ou cada situação é de uma forma? Me contem. Eu, particularmente, eu procuro entender essa situação na qual estou passando. É interessante mencionar aqui também a lei da polaridade do hermetismo e também tem a lei do ritmo, que é o pêndulo, né? Então, a lei da polaridade já fala sobre essa dualidade, né? Que a luz e a sombra é a mesma coisa, o amor e o ódio é a mesma coisa, a felicidade e a tristeza é a mesma coisa. A lei do ritmo também fala muito sobre isso, porque tem momentos que a gente tá lá em cima, que nem a Amanda falou sobre a euforia, a gente tá lá em cima, a gente tá
tá feliz, sabe? E do nada o pêndulo, buf, ele volta. E aí? E esse momento da vida, entendeu? Que é um momento desafiador. Como que você vai se pôr diante esse momento? Então, quando eu estou passando por um processo de noite escura da alma na minha vida, eu me apego a essa lei, eu me lembro dessa lei, entendeu? E consigo compreender que é só uma fase de aprendizado, é um momento que realmente eu preciso passar. E isso me acalma. Para algumas pessoas que tá de fora, que não entende sobre isso, pode até achar que você está fingindo. Ah, você está tentando, você está fingindo estar bem neste momento ruim que você está passando na sua vida. Mas não, é você compreender que a vida é feita desses altos e baixos, né? Tudo na vida é essa onda, né? Entre altos e baixos. É você realmente compreender essa situação que você está. E um verdadeiro alquimista, não sei quem falou aqui sobre alquimia, mas um verdadeiro alquimista transmuta essa energia, né? Você está passando por um processo difícil, um processo sombra, e você transmutar esse processo que você está passando para algo mais poderoso, né? Transmutar essa sombra para que ela possa virar luz na sua vida. Tá bom. Lulu, tem alguma técnica que você usa quando está nesses momentos? Muitas, na verdade, muitas. Meditação, foco no momento presente, atividade física e rotina. Rotina, eu acho que é muito importante quando a gente está transitando por um momento difícil. A rotina, ela nos enraiza, né? Porque por mais que você precise transitar por aquele momento e seja necessário você transitar, você precisa voltar para algo, porque senão você vai ficar lá e você vai se embora, né? Então você precisa ter um chão para você pisar. E aí a meditação traz esse enraizamento, exercício de respiração, o yoga e a rotina, assim, né? Muitas vezes no momento difícil a gente precisa adaptar a nossa rotina, porque algo aconteceu e a gente não consegue cumprir com aquilo que a gente cumpria antes. Então é importante fazer as adaptações necessárias e ter uma rotina, um ritual, né? Rituais, né? Para vocês também que gostam de rituais, isso também colocar na rotina, né? Os rituais. Qual é o meu ritual quando eu acordo? Qual é o meu ritual antes de dormir? Isso me dá me traz de volta o controle, porque nessas situações a sensação é de que perdi o controle, né? Acabou, não tenho controle mais sobre mim, sobre a minha vida, eu só sobrevivo. Então, tudo que a gente faz e que nos dá um sentido de controle interno, né? Dizer assim, peraí, não é bem assim. Eu sei, eu tenho uma caminhada longa, eu sei o que é que eu fiz até aqui, né? Então, tudo que nos traz para esse enraizamento é importante. E eu uso. Incrível. Na meditação, ela, para mim, ela fez muito parte do meu processo de me ancorar, voltar e decidir. Gosto muito também da questão da rotina. Excelentes dicas aí. Eu incluo nisso, né, que a Lulu falou, arte terapia. Vim com isso e colocar arte, desenho, pintura, biodança, você se expressar, você trazer arte, leitura também, né, faz toda a diferença, né? E toda vez que tiver nesse mergulho mais denso, fala, o que eu posso trazer de mais arte para esse momento? Como que eu posso me expressar artisticamente? De repente, uma pintura, um desenho, uma leitura, que também é arte, uma música, porque isso tudo também vai ajudando a gente a sair e voltar para esse centro, como a Lulu colocou aqui. Porque, ok, a gente precisa passar pelas sombras, mas a gente não tem que ficar lá. A ideia é ir, aprender e voltar, porque senão a gente perde vida em vida. A gente fica nesse marasmo tão grande e a sombra ela pode se tornar muito confortável, talvez seja estranho escutar isso, mas ela pode se tornar um local muito confortável, né? Então eu incluiria nisso que ela falou, arte, terapia, música, dança. E vocês, meninas, o que vocês incluem aí? Ou qual o hábito de vocês, a rotina de vocês?
Então, acho que uma das melhores formas da gente lidar é realmente a meditação, a gente respirar, como a Lulu trouxe, né, trazer as artes é maravilhoso também, porque ali a gente consegue projetar o que muitas vezes está no nosso inconsciente, e a gente não tem total controle, né, sobre isso, a gente simplesmente expressa sem ficar planejando muito, deixa sair o que está dentro. Eu costumo trabalhar bastante na clínica com as sombras, no sentido de anotar, fazer um diário da sombra, né, e colocar ali o que no momento, no seu dia, quando a gente vai fazer aquele balanceamento do nosso dia, né, quem fui eu durante esse dia, quais que foram os momentos mais intensos, né, quando que eu agi de forma inesperada, e anotar, né, nossa, isso aqui foi totalmente imprevisível, essa minha reação, porque ali está um bom apontamento das sombras, né? Observar as nossas projeções também, né? Tem um documentário muito bom que é O Efeito Sombra, da Debbie Ford, não sei se vocês conhecem, é muito bom. Quando eu comecei a olhar para as sombras, eu olhei para esse documentário e fiz todos os exercícios que ela propõe lá, e um deles é fazer uma lista das 10 pessoas que você tem mais dificuldade e todas as características que essas pessoas trazem que te incomodam. E no final, né, ela fala para ver quanto disso está presente em você e olhar para isso com carinho, né, nessa integração, vendo o que a gente pode fazer para se melhorar, né, e fazer um jogo do e se? E se isso acontecer? E se eu agir dessa determinada forma? E se essa minha sombra aparecer? E aí fazendo isso até se esgotarem todas as alternativas, né? Porque quando a gente aceita o pior, entre aspas, né, tem uma facilidade maior da gente conseguir superar tudo isso. E a meditação guiada mesmo, né? Visualizar essa sombra, desenhar até essa sombra, sabe? Se quiser ir bem nas profundezas mesmo, né? E colocar nome, gente, porque aí vai ficar mais fácil da gente identificar quando ela aparecer, em quais momentos, e trazer ela de uma forma que a gente consiga se autoconhecer ainda melhor. E é isso. Oh. Perfeito. Vou falar o que funciona para mim, tá? Eu gosto muito de falar para as minhas consulentes também que quando nós estamos ali na sombra, é muito importante você encarar ela. E como que se encara ela? Quando você se encontra triste ou projetando algo, é importante você silenciar, ou meditação. Eu gosto muito, gente, de verdade, de escurecer o quarto e ficar quietinha no escuro, literalmente. Eu estou encarando tanto o meu lado escuro internamente quanto externamente. Eu me silencio em posição de meditação ali, eu fico no meu quarto escuro. Uma outra ferramenta que é interessante, que depois que você sai dessa escuridão, tanto interna quanto externa, eu vou para a luz. E eu vou para os espelhos. Eu adoro olhar dentro dos meus olhos no espelho e falar coisas incríveis para mim mesma. Também é importante você falar aquilo que você nega de você para tirar esse senso de negação. Olha para você e fala, eu também posso ser raiva. Eu também posso ser cruel. Mas o que eu vou aprender com isso? O que eu vou tirar disso e transmutar? Porque onde a luz bate, sempre vai ter sombra. E é aí que eu vou tirar minha potência e meu poder. E vou saber movimentar essa energia e direcionar com muita sabedoria. Uau! Arro! E dá até para trabalhar com fogo, né? Transmutar tudo isso. Né? O fogo é maravilhoso. Com certeza. Nossa, é incrível. Toda essa energia aí que a Sheila trouxe, né? O papo tá muito bom, né? Mas vou começar daqui, né, a encerrar o nosso episódio de hoje, agradecendo. Semana que vem tem mais. Inclusive, semana que vem, né, a gente vai estar falando sobre projeções astrais. Então, né, com convidados aí especiais também. Então, a gente vai seguir nessa linha desse sobrenatural. Então, dá para pensar em outras experiências. E antes, né, de fazer o encerramento, eu queria agradecer, Lulu, por estar aqui, primeira vez. Obrigada, gratidão. Foi muito legal. Aprendi muito aí com vocês. E foi uma troca muito bacana. Obrigadão. Gratidão. Gratidão, Marcelo, também por essa primeira vez. Primeira de muitas, os dois, né? Assim, eu espero. Sintam-se já convidados a voltar aqui para esse espaço que a gente está construindo.
Gratidão também, eu só tenho a agradecer. Foi um bate-papo muito enriquecedor e, nossa, muitas técnicas que eu vou começar a aplicar na minha vida também, sabe? Que são técnicas poderosas. Arro! Bom, gratidão, meninas, também, né, por estarem aqui presentes, sempre trazendo essa energia maravilhosa. Aline, Sheila. Gratidão, sempre Gratidão. são muitas trocas, muitos aprendizados, sempre bem-vindos para retornarem. No canal do Marcelo, né, que a gente vai deixar na descrição, ele fala também sobre a projeção astral, que é o nosso próximo tema, então já estou me antecipando aqui. Já topa voltar a semana que vem, Marcelo? Convites ao vivo. Eu topo sim. Então, pronto, olha só. Marcelo e Antônio, olha só, que esteve aqui também no nosso primeiro com o Kevin. Então já vai estar tudo em casa. Maravilha. Perfeito. Bom, então, encerrar um episódio sobre a sombra nunca é sobre dar respostas prontas, mas sim sobre abrir as portas internas. O que chamamos de escuridão não é um inimigo a ser vencido, mas uma parte esquecida de nós que pede luz, acolhimento e coragem. Jung dizia que não nos tornamos iluminados ao imaginar figuras de luz, mas ao tornar consciente a escuridão. Ao olhar para a sombra, reconhecemos não apenas os nossos medos, raivas e dores, mas também uma força imensa de transformação e autenticidade. É ali que estão potenciais adormecidos, dons que foram soterrados e verdade que nos liberta. Na espiritualidade, a sombra é o portal que precisamos atravessar para despertar de verdade. É o guardião que testa nossa entrega e também o mestre silencioso que nos ensina a ser inteiros. Que esse episódio seja um convite para você não fugir da sombra, mas aprender a dialogar com ela. Porque quanto mais nos permitimos integrá-la, mais nos tornamos plenos e mais nos aproximamos da nossa verdadeira essência. Gratidão e até semana que vem.